Boston 128. Agora temos terra à vista. Olá amigos, eu sou o Leo. Eu sou o Sidney. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cê Sabia? Triângulo das Bermudas. Quem já não ouviu as histórias aterrorizantes que ocorreram naquele lugar? Mas será que todas as histórias contadas até hoje sobre o Triângulo das Bermudas são verdadeiras? Será que o voo 19 e outros aviões e barcos sumiram mesmo? Será que algo sobrenatural atua nesse lugar? Nesse vídeo, você verá o que ocultaram sobre os fatos ocorridos na área do Triângulo das Bermudas. Então, fique com a gente até o final do vídeo, que iremos contar tudo isso a vocês. Se oferecesse uma quantia muito alta, você iria a um passeio de barco no Triângulo das Bermudas? Creio que muitos ficariam na dúvida, e até eu. Imagine um lugar onde coisas estranhas acontecem. Aviões desaparecem de forma misteriosa, os rádios perdem a comunicação e barcos que desaparecem de maneira inexplicável. Alienígenas que fazem desaparecer aeronaves, furacões que sugam tudo que vê pela frente, enormes redemoinhos no mar. Pessoal, será que é tudo isso mesmo? Antes da popularização da internet, as pessoas liam muitas revistas e essas renderam muito dinheiro na época. Eram revistas chamadas Pulp Magazine, que na época contavam histórias apelativas. As pessoas compravam e acreditavam naquele conteúdo, pois eram histórias sólidas e criavam toda aquela emoção nas pessoas. E elas buscavam emoções. Extra! Extra! Novos casos de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas! Extra! Extra! Não percam! Não percam! Extra! Extra! Novos casos de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas! Extra! Venham! 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 Em uma época sem as tecnologias de hoje em dia, esse era o único meio de experimentar essas emoções. Uma revista chamada Egos, que começou a sua publicação em 1872 e durou quase 100 anos, era uma amostra desses Pulp Magazine e teve sua última publicação em 1978. Então, em 1964, foi publicado na revista Egos, pelo Guedes, uma história chamada de Bradley Bermuda Triangle. Inclusive, ele que deu esse nome, pois essa região formava um triângulo e acabou chamando a atenção das pessoas na época pelas histórias que ocorriam ali. Outras revistas da época começaram a falar também sobre o Triângulo das Bermudas. A revista chamada Fate Magazine, que falava sobre ocultismo, o Triângulo das Bermudas foi um prato cheio. Essa abordou logo o caso do voo 19, que foi o caso mais famoso. Depois, o Guedes também publicou artigo sobre o voo 19. Daí, começou todo o mistério. Muitas histórias foram contadas nas revistas da época sobre esse desaparecimento e outros também. Sendo que, assim como no Triângulo das Bermudas, em outros lugares, fatos como esses ocorriam da mesma forma, só que focaram apenas naquela região. Isso fez com que as pessoas pensassem que algo sobrenatural ocorria naquele espaço geográfico. 5 de dezembro de 1945, 5 aviões da esquadrilha americana estavam fazendo um treinamento para novos pilotos. Esse foi o famoso caso do voo 19. Eles tinham a tarefa de sair da base de Fort Lauderdale e bombardear os rochedos marinhos nas Bahamas, e seguiram a rota para testar as habilidades dos pilotos antes de voltar para Fort Lauderdale. Quatorze pessoas faziam parte da esquadrilha. Pessoal, esse exercício foi feito anteriormente por outra esquadrilha. As aeronaves possuíam bússola e rádio de comunicação. Claro que a tecnologia era diferente das que temos hoje. Se hoje em dia, com toda a modernidade, existem falhas, imagina na época do acontecido.
As estações de terra não possuíam radares. Isso era algo novo, inventado há pouquíssimo tempo, fazendo com que fosse de uso bem limitado. Mas em seguida, ouviu-se um aluno perguntando para o outro sobre a leitura da bússola. Ele respondeu que estava perdido. Tenente Taylor, se sua bússola não estiver funcionando, um de nós deveria liderar. Mantenha sua posição. Câmbio. O instrutor, que havia participado do mesmo exercício, entra na conversa e pede para que ele se identifique, pois iria pedir para que algum barco o ajudasse. Foxton 128, aqui é Fort Lauderdale. Poderia confirmar sua posição? Câmbio. Foxton 128, aqui é Fort Lauderdale. Poderia confirmar sua posição? Câmbio. Fort Lauderdale, que é Foxton 128. Agora temos terra à vista. Fort Lauderdale. Parece que os ventos nos empurraram sobre Florida Keys, mas não tenho certeza da distância. Ele então o orientou a colocar o sol à sua esquerda e ir em direção ao norte, que ele chegaria à Flórida. Contudo, a comunicação falhava muito, e um não conseguia entender o outro. Se está sobre Florida Keys, deixe o sol sobre sua asa esquerda e voe para o norte até chegar ao sul da Bahia. Fort Lauderdale fica a 30 km à frente. Houve muitas falhas na comunicação. O instrutor confuso imaginou estar sobrevoando as Floridas Keys, um grupo de pequenas ilhas no sul de Miami. Se isso fosse verdade, eles estariam muito fora da rota. Tenente Taylor, não acha que deveríamos ir para o oeste? Meus instrumentos estão funcionando. Quer que eu assuma? Câmbio. Repito, mantenha sua posição. Então orientou para todos irem para o leste, acreditando que assim poderiam voltar para a base. Mas a comunicação começou a falhar, o tempo piorou, assim como o contato entre eles. As estações de terra não tinham radares, mas podiam triangular as emissões de rádio dos aviões. Então davam a ideia, mais ou menos, da localização dos aviões. Viram que a esquadrilha estava bem ao norte das Bahamas e transmitiram essa informação para os aviões. Porém, ninguém conseguiu receber essa informação. Aqui é o Bacon, senhor. Pelos meus cálculos, não deve estar sobrevoando Florida Keys. De acordo com os ventos, não pode ter sido levado nessa direção. Senhor? Senhor, está me ouvindo? Câmbio. Foxton 128. Está me ouvindo? Ele não me ouve. As estações de terra conseguiram ouvir o instrutor, que, muito confuso, acabou indo ainda mais para o leste, na tentativa de achar a Flórida. Depois das 18 horas, as estações de terra conseguiram ouvir da esquadrilha o instrutor dizendo: Atenção, todos os aviões, fiquem juntos. Vamos ter que pousar na água se não acharmos terra. Quando o primeiro avião chegar a 10 galões de combustível, todo mundo desce junto. Aqui é Forte Everglade. Foxton 128. Está me ouvindo? Câmbio. Foxton 128. Aqui é Forte Everglade. Quando o primeiro avião chegou em 10 galões de combustível, todos desceram juntos. E sabe o que aconteceu?
Eles sumiram? Uma explicação para isso é que foi ouvido no rádio do instrutor ele relatando que estava com a bússola quebrada. Não estava funcionando. Mas dos alunos sim, estavam. Então foi ouvido também reclamação dos alunos quanto à decisão do instrutor em ir para a direção leste. Porém, a decisão do líder era para ser respeitada. Eles deveriam obedecer às ordens do instrutor, que acabou levando toda a esquadrilha para mar aberto. Os aviões eram leves, facilmente pousavam sem que se quebrasse. Então os aviões pousaram e afundaram no mar completamente. Por isso, nenhum destroço fora visto. Naquela mesma noite, um hidroavião PBM-5 Marine decolou de outra base para fazer as buscas e também desapareceu, com 13 pessoas a bordo. Mas o que será que aconteceu? Há algo realmente sobrenatural atuando naquele local? Alienígenas que abduziram essas pessoas? Na verdade, um navio petroleiro relatou uma explosão no céu, na mesma posição que correspondia ao lugar onde o PBM-5 estava sobrevoando. Esse avião tinha um histórico de problema com o acúmulo de combustível. Outros do mesmo modelo também explodiram, porém as revistas contavam apenas a parte que sumiram, desapareceram. Então, pessoal, as revistas pegavam esses casos e diziam ser algo sobrenatural. Houve até boatos que os pilotos diziam que estavam indo para Marte. O que você acha? Pode ser? Não há provas concretas. Ué, mas e os outros casos? Barcos que sumiram, faroleiros que desapareceram misteriosamente. Onde foram parar? As revistas contavam essas histórias, mas não todas. Por exemplo, o caso dos faroleiros que sumiram. Sim, de fato ocorreu, mas foi um furacão que deu as caras naquela região. Nossa, o tempo tá muito feio. Está vindo chuva aí. Nossa, o que é aquilo? Vem pra cá. Acho melhor sairmos daqui. Ocorrem muitos fenômenos desse tipo naquela área, mas eles preferiram atribuir ao sinistro Triângulo das Bermudas. As revistas mentiam absurdamente, tudo para vender. Chegaram a dizer que um navio foi encontrado somente com o corpo do capitão, sentado numa cadeira e com uma xícara de café. Veja que absurdo. Navios naufragam no mundo todo, pessoal, e não são encontrados. Ou são encontrados anos depois, como no caso do Titanic, que só foi encontrado 73 anos após afundar no Atlântico Norte. O Fundo Mundial para a Natureza fez um levantamento em 2013 sobre as áreas mais perigosas para a navegação no mundo. Por vários fatores, o Triângulo das Bermudas não constava na lista. Então, galera, como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. É isso aí, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Dá um like e comenta aqui embaixo se você já ouviu alguma história sobre o Triângulo das Bermudas. Compartilha com os amigos e até a próxima. Nos vemos em breve.